A visão de uma barbatana dorsal pontiaguda surgindo acima da água imediatamente evoca nossa resposta de lutar ou fugir, mas os tubarões realmente deveriam causar tanta ansiedade aos seres humanos? Ou nós realmente sensacionalizamos e demonizamos um peixe como um monstro? Sem mencionar as pessoas que têm uma fobia geral do oceano chamada talassofobia. A incapacidade de ver o que está abaixo, o medo de se afogar, a escuridão, o desconhecido. Esses medos ajudaram a criar muitos monstros marinhos, tanto reais quanto imaginários. Adicione a isso um peixe carnívoro, e é fácil transformar um animal real em um monstro, e muitas pessoas capitalizaram com os tubarões. No entanto, apesar da raridade dos ataques de tubarões a humanos, esses animais têm uma reputação injustificada como devoradores de homens sedentos de sangue, e você pode agradecer em grande parte aos filmes de terror por essa má publicidade. Então, se os tubarões não são naturalmente agressivos em relação aos humanos, por que transformamos um peixe que mata menos pessoas por ano do que cocos e picadas de abelha em um assassino icônico? Sejam todos bem-vindos a Cronópolis, episódio de hoje, Tubarões. A ideia do tubarão como um monstro está certamente ligada às suas mandíbulas poderosas, corpos musculosos e habilidades olfativas celebradas. Sem mencionar os dentes deles. Eu acho muitos tubarões bonitos, mas nem eu quero ver esses dentes brancos de perto. São criaturas poderosas que lembram aos humanos que não somos os animais no topo da cadeia alimentar. Talvez o medo dos tubarões seja simplesmente uma resposta biológica persistente à possibilidade de sermos comidos por esses caçadores que certamente são capazes disso. Ainda assim, os tubarões não caçam e comem humanos, ao contrário de leões e outros grandes felinos, ursos ou até mesmo piton. No entanto, eles frequentemente nos aterrorizam na tela grande e nos jornais. Existem poucos monstros marinhos na mitologia e no folclore, como o yokai japonês Izonade, o monstro clássico grego Scylla, com suas muitas cabeças e 3 fileiras de dentes parecidos com tubarões, ou o monstro marinho primordial Sipalki, da mitologia mesoamericana. Mas existem muito mais divindades tubarões, embora algumas, como a havaiana Nanaue, pudessem se encaixar em qualquer categoria. Os povos polinésios temiam e reverenciavam os tubarões. Em algumas histórias, existem tubarões monstruosos que comem pessoas, mas também existem histórias de tubarões possuídos por espíritos ancestrais que resgatam humanos. Em outras lendas, alguns chefes mantinham tubarões de estimação que reconheciam membros da família. Na África, ao longo da costa oeste, algumas culturas incluíam a carne de tubarão em sua dieta, enquanto outros os viam como sagrados. De qualquer forma, eles aprenderam a conviver com os tubarões, pois o respeito era fundamental. Começamos a ver os tubarões de forma mais predominantemente negativa a partir de fontes europeias por volta do século XVI. Em 1553, o historiador espanhol Francisco Lopes de Gómara relatou a conquista do México pelo conquistador espanhol Hernán Cortés, que incluiu a interação dos conquistadores com tubarões, descrevendo-os como insaciáveis e capazes de engolir qualquer coisa. Enquanto descrevia ainda mais os tubarões, foi escrito que eles atacariam uma vaca ou cavalo, pastando ou bebendo à beira do rio, e devorariam um homem. Marinheiros do comércio de escravos ouviram falar do comportamento dos maias do Caribe e viraram a palavra tubarão por volta do século XVI. Mesmo registros históricos de navios negreiros mencionaram tubarões junto com outros peixes, nadando ao lado dos barcos, ansiosos para comer qualquer coisa que fosse jogada ao mar, desde excrementos até pessoas. No século XVIII, os abolicionistas usaram imagens violentas de tubarões comendo africanos jogados ao mar de navios negreiros para enfatizar ainda mais os horrores do comércio de escravos. Artistas imortalizaram essas imagens assustadoras. Mais representações visuais de encontros com tubarões apareceram depois que um menino de cabine chamado Brooke Watson caiu no mar e teve a perna arrancada por um tubarão em Havana, Cuba. O incidente inspirou uma famosa pintura, Watson e o Tubarão. Em seguida, na metade do século XIX, os encontros humanos com tubarões se tornaram uma característica mais popular no circuito de notícias global. Quando o navio a vapor Birkenhead naufragou, os jornais
animais relataram que centenas de tubarões que ocupavam os recifes circundantes causaram devastação aos sobreviventes. De acordo com o sobrevivente Benjamin Turner, que era criança na época do naufrágio, um tubarão se aproximava, agarrava-os pela perna e os arrastava para baixo. Esses testemunhos vívidos e as imagens acompanhantes levaram a uma das primeiras representações midiáticas de um chamado frenesi de alimentação. Ainda assim, os tubarões eram considerados relativamente inofensivos até o século XX. Uma série de encontros humanos com tubarões em Nova Jersey, em 1916, levou a grandes jornais a rotularem os animais como supostos monstros devoradores de homens, causando uma onda de pânico. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, na Austrália, o surf estava ganhando popularidade. À medida que mais humanos entravam nos habitats dos tubarões, as notícias começaram a prestar atenção aos encontros fatais. A indignação pública e política levou à instalação de redes ao longo da costa para capturar tubarões que se aproximavam demais. Em 1958, o Arquivo de Ataques de Tubarões foi fundado para documentar encontros globais com tubarões. No entanto, esmagadoramente, os tubarões ainda estavam à margem da consciência para a maioria das pessoas até Tubarão. O famoso filme é baseado em um romance de 1974 com o mesmo nome, inspirado em parte pelos eventos de 1916 em Nova Jersey. Quando a adaptação cinematográfica foi lançada nos cinemas em 1975, foi acompanhada por uma grande fanfarra. Tubarão definiu o conceito de blockbuster de verão. Isso ajudou a lançar a carreira de Steven Spielberg, nos deu uma das trilhas sonoras mais icônicas de todos os tempos e fez muitas pessoas terem medo de entrar na água. Teasers do filme passaram na TV custando $700 mil e mercadorias com o icônico pôster do filme foram criadas. O fato de as pessoas não terem muito conhecimento sobre tubarões tornou fácil para a mídia explorar o medo do desconhecido. Esse medo não apenas envolve ser presa, mas como você pode se tornar presa. Tubarão também explora medos e culpas da guerra, comenta sobre histeria em massa e critica o cientista imprudente. Independentemente de como você interpreta o filme, é incontestável que o grande tubarão branco que está no centro é destinado a ser o monstro. Muitas coisas deram errado durante as filmagens de Tubarão, incluindo águas agitadas, mau tempo e as frequentes falhas mecânicas do tubarão mecânico. Apelidado de Bruce, em homenagem ao advogado de Spielberg, o tubarão animatrônico usado no filme era notoriamente temperamental. A exposição à água salgada causou erosão mecânica e ainda mais imprevisibilidade, mas esses eventos acabaram sendo o que Bob Ross chamaria de pequenos acidentes felizes. A incapacidade de mostrar o boneco de metal na tela contribuiu para sua ameaça misteriosa. Não vemos o tubarão completo até mais da metade do filme. De certa forma, Tubarão parece uma extensão dos gêneros de filme Kaiju e Big Bug, com um pouco mais de horror e ação. É o homem contra a natureza com um toque de filme slasher. Após Tubarão, os tubarões receberam o título duvidoso de monstros do abismo. Provavelmente não ajudou que o autor de Tubarão, Peter Benchley, soubesse muito pouco sobre tubarões, e a maioria das pessoas aceitou a representação do filme de um monstro tubarão fictício como o comportamento normal de tubarões brancos reais. Imediatamente após o lançamento do filme, banhistas se afastaram da costa, causando danos às economias das cidades costeiras. Competições de pesca de tubarões se tornaram uma coisa. Apesar do pânico e dos danos causados aos tubarões pelo filme, ele também inspirou futuros cientistas e o público a aprender mais sobre os tubarões em geral. A propósito, Benchley se tornou um defensor vocal da conservação dos tubarões. Tubarão solidificou e popularizou a perspectiva dos tubarões como monstros e inaugurou o gênero de exploração de tubarões. À medida que os efeitos especiais digitais surgiram na década de 1990, os filmes de tubarões monstros se tornaram ainda mais populares. Os filmes começaram a tornar os tubarões ainda mais assustadores, tornando-os maiores, muito maiores. Eis o Megalodon. A ideia do peixe pré-histórico, sobrevivendo à extinção, foi introduzida no livro Tubarão, quando Hooper, um oceanógrafo, especula que o massivo tubarão branco titular é provavelmente uma versão menor de uma criatura que se esconde muito mais profundamente no oceano. Ele menciona os megalodons e questiona se eles estão extintos. Em 1997, outro autor
autor pegaria essa linha e a expandiria, literalmente. Meg, A Novel of Deep Terror, de Steve Alten, segue um cientista mergulhando na Fossa das Marianas em nome da Marinha dos Estados Unidos, que vê um megalodon e passa o resto de sua vida tentando provar que ele existe. Enquanto no passado a mídia se agarrou ao sensacionalismo, com o Mega conseguimos a atenção necessária sobre tubarões monstros, mas com um lado de ciência. A grande maioria dos cientistas insiste que o megalodon está realmente extinto há milhões de anos. Na verdade, não se esconde nas profundezas modernas da Fossa das Marianas. Além disso, a versão cinematográfica do tubarão é mais robusta, mais comprida e tolera água fria melhor do que o animal real. Quanto à sua semelhança com um tubarão branco, as evidências sugerem que os megalodons estavam mais intimamente relacionados aos tubarões mako. Esses tubarões monstros da cultura pop ainda têm um impacto no mundo real. Estudiosos e cientistas comprovaram que representações negativas de tubarões na mídia, fictícias ou não, se correlacionam diretamente com a forma como as pessoas conceituam o real. Mesmo redes respeitáveis, como o Discovery Channel, capitalizam o fenômeno dos tubarões monstros com documentários falsos sobre megalodons ou mistérios de tubarões assassinos em série. Esses programas ficcionalizados contam não apenas com o valor de entretenimento brega, mas também com o apetite da humanidade por posicionar espécies naturais como monstros sobrenaturais. O peixe se torna um assassino em série, uma figura espectral, um monstro. Muitos tubarões hoje enfrentam a ameaça de extinção, principalmente devido às ações humanas. Essas ameaças às populações de tubarões incluem pesca, retirada de barbatanas, poluição, perda de habitat e mudanças climáticas. Estima-se que 100 milhões de tubarões sejam mortos a cada ano para lucro comercial. Como predadores do topo da cadeia alimentar, a remoção dos tubarões da cadeia alimentar tem um efeito catastrófico nos ecossistemas marinhos. Hoje, alguns mergulhadores buscam encontros com tubarões, não em busca de monstros, mas de belezas, comparando os animais, respeitando-os e estudando-os, não demonizando-os. Os tubarões não são assassinos dissimulados caçando humanos, nós os transformamos em monstros.